Bom dia, meus irmãos, a paz. Capítulo 8 do Evangelho de Marcos, versículo 31. Irmãos, o título da minha Bíblia vai dizendo assim, que é o primeiro anúncio da paixão. E começou Jesus a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, que o Filho do Homem fosse rejeitado pelos anciãos, que o Filho do Homem fosse rejeitado pelos sacerdotes, que o Filho do Homem fosse rejeitado pelos escribas e fosse morto, meus irmãos, morto. Mas o Filho do Homem ressuscitaria depois de 3 dias. E Jesus falava-lhes abertamente destas coisas. Pedro, tomando Jesus à parte, disse-lhe: e começou a repreender Jesus. Mas Jesus, voltando-se para Pedro, olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro. Meus irmãos, Jesus disse assim para Pedro: afasta-te de mim, Satanás, porque teus sentimentos não são os sentimentos de Deus, mas o sentimento dos homens. Palavra da salvação, meus irmãos. Irmãos, quais são os seus sentimentos? Os seus sentimentos são de Deus? Ou os seus sentimentos são dos homens? Aqui, nessa passagem, Jesus repreende o líder, Pedro, porque Pedro falava para Jesus abertamente que Jesus não ia morrer, Jesus não ia sofrer, que Pedro não permitiria isso. Nós vemos aqui o próprio Jesus repreendendo o líder, meus irmãos. Mas voltando-se para Pedro, o líder, Jesus olha para os seus discípulos e repreende a Pedro, dizendo: afasta-te de mim, Satanás. Porque, Pedro, os teus sentimentos não são sentimentos de Deus, mas o seu sentimento, Pedro, é sentimento dos homens. Qual é o seu sentimento, meu irmão? Neste exato momento, se o seu sentimento nesse momento é de tristeza, Jesus está dizendo para você: afasta-te, Satanás, porque esse sentimento não é de Deus, mas é sentimento do homem. Se o sentimento nesse momento é de revolta, Jesus está dizendo: afasta-te, Satanás, porque esse sentimento não é sentimento de Deus, mas dos homens. Se o seu sentimento é de depressão, Jesus está dizendo: afasta-te, Satanás, porque esses sentimentos não são de Deus, mas dos homens. Se o seu sentimento nesse momento é de abandonar tudo, Deus está dizendo dentro desta palavra: afasta-te, Satanás, porque esses sentimentos não são os sentimentos de Deus, mas os sentimentos dos homens. Se nós lermos, meus irmãos, o Evangelho de Mateus 7, Jesus vai dizendo assim, naquela passagem linda, maravilhosa, que é para olharmos para os pássaros: eles não plantam, não colhem, eu os alimento. Irmão, felizes os pobres de espírito. Jesus vai dizendo no belíssimo Sermão da Montanha
Que o teu coração fique livre dos desejos dos bens terrenos, meus irmãos. Irmãos, o essencial não é a privação desses bens. O essencial é a pobreza do espírito. A raiz do mal não é o dinheiro, e sim o amor ao dinheiro, meus irmãos. Olhem e observem os pássaros. Evangelho de Marcos 8:33, afasta Satanás, porque esses sentimentos não são de Deus, mas são sentimentos dos homens. Pare de ficar preocupado demasiadamente com a vida e como providenciar alimento, bebida e vestes. A vida em si já é um dom de Deus. Ela é mais do que o alimento, a vida é mais do que a roupa. O Pai do céu dá a vida. Você acha que Ele não te dará muito mais? Ele, o Pai do céu, alimenta as aves, que não plantam, que não colhem. Você acha que elas é mais do que você? Não. Aqueles que têm fé não se preocupam com coisas materiais. O Pai alimenta, o Pai cuida. Felizes os pobres de espírito. Pedro vai até Jesus e repreende, porque Jesus estava dizendo que ele iria sofrer, que ele iria ser morto pelos escribas, pelos fariseus, pelos doutores da lei, pelos mestres da Escritura. Irmãos, essa passagem é nada mais, nada menos do que o primeiro anúncio da paixão de Jesus. Jesus começa ali naquele momento a revelar a sua identidade messiânica. E Pedro, meus irmãos, tenta interromper Jesus, falando que ele não ia sofrer e impedir o caminho de Jesus. Jesus chama Pedro de Satanás porque Pedro age igual o tentador. Igual o tentador. Nesta passagem, Jesus em seguida ele convoca a multidão juntamente com seus discípulos e diz assim, Marcos 8:34: se alguém me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Todo aquele que quiser salvar sua vida vai perdê-las, mas aquele que segue por amor de mim irá salvá-la. Porque que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua vida? Aquele que envergonhar de mim, de minhas palavras também, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com seus anjos. Afasta Satanás, porque estes pensamentos não são pensamentos de Deus, mas dos homens. Pedir para que você reze comigo essa oração, meu irmão. Repete comigo assim: Senhor, eu te ofereço a minha vida. Repete comigo, por favor. Senhor, eu te ofereço a minha vida de boa vontade, as alegrias e as tristezas que me sobrevieram. Eu te ofereço meus bens terrenos e, se for tua vontade, que eu as perca. Esta será também a minha vontade. Eu te ofereço minha família e meus amigos e aceito desde agora o momento e as circunstâncias que me irão separar deles. Não quero prolongar nem diminuir minha vida por um só momento.
Eu te ofereço o sofrimento daqueles que amo, sofrimento muitas vezes mais difíceis de suportar do que os meus. Eu te ofereço as decepções, as injustiças, os pesares que sobrevieram aos que me são queridos, em união com Maria, que ofereceu seus sofrimentos na cruz. Ajuda-me, ó Cristo, a desgarrar-me, enriquece-me com tuas virtudes, que a tua vontade seja a minha vontade. Pede-me o maior dom que posso fazer, o dom de mim mesmo. Em compensação, oferece-me o maior dom de Deus, o dom de ti mesmo. Ajuda-me, ó Mestre, a ser generoso, desprendido, perseverante. Transforma-me em ti, assim como um sacerdote muda o pão e o vinho no teu corpo, no teu sangue. Faz de mim uma extensão de ti no outro Cristo. Faz de mim, Senhor, uma extensão de ti mesmo, um outro Cristo. A paz. Amém. Bom dia, meus irmãos, a paz. Capítulo 8 do Evangelho de Marcos, versículo 31. Irmãos, o título da minha Bíblia vai dizendo assim, que é o primeiro anúncio da paixão. E começou Jesus a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, que o Filho do Homem fosse rejeitado pelos anciãos, que o Filho do Homem fosse rejeitado pelos sacerdotes, que o Filho do Homem fosse rejeitado pelos escribas e fosse morto, meus irmãos, morto. Mas o Filho do Homem ressuscitaria depois de 3 dias. E Jesus falava-lhes abertamente destas coisas. Pedro, tomando Jesus à parte, disse-lhe: e começou a repreender Jesus. Mas Jesus, voltando-se para Pedro, olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro. Meus irmãos, Jesus disse assim para Pedro: afasta-te de mim, Satanás, porque teus sentimentos não são os sentimentos de Deus, mas o sentimento dos homens. Palavra da salvação, meus irmãos. Irmãos, quais são os seus sentimentos?